Um abraço, caro amigo internauta, minha gratidão por estar mais uma vez acessando o nosso vídeo, que você já sabe, pode também acessar pelo site da Editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar de um tema que é um grande desafio para todos nós: como vencer o orgulho. Nós sabemos que são muitas as más inclinações que acabam dirigindo os nossos atos, as nossas condutas. O próprio Allan Kardec nos disse que o verdadeiro espírita não é aquele conhecido entre os homens perfeitos, porque esses não estão aqui no nosso mundo ainda, mas sim entre aqueles que se esforçam todos os dias para promover a sua transformação moral e vencer as suas más inclinações. Entre essas más inclinações, temos egoísmo, vaidade, avareza, tantas outras, mas a maior dessas más inclinações, certamente, é o orgulho. O orgulho porque, através do orgulho, nós vamos fortalecendo todas as outras más inclinações. E todos nós, por mais que nos esforcemos por não sermos orgulhosos diante desta ou daquela situação, dado ainda a nossa inferioridade moral, nós ainda acabamos externando muito da nossa personalidade, muitos dos nossos atos, da nossa conduta, através de uma manifestação de orgulho. É muito difícil ainda a nossa mudança e sabemos que a natureza não dá saltos e que nós também não damos saltos. Por isso, vencer o orgulho não é uma decisão simples. Podemos decidir, não vou mais ser orgulhoso, mas ainda assim nós teremos muito de orgulho nos nossos atos, nas nossas ações, nos nossos pensamentos e até mesmo nos nossos melhores sentimentos. Nós vamos ter que vencer o orgulho aos poucos, buscando através de uma reflexão cotidiana e vencendo isso. Então, o orgulho é a maior das nossas más inclinações, porque através do orgulho ele nos impõe uma supervalorização de nós mesmos. Então nós nos valorizamos mais o eu do que o outro. Nós acabamos no nosso conceito, na nossa conscientização, nos colocando acima daqueles que convivem conosco, de um modo geral. E assim nós acabamos dando aso à conduta de preconceito, à não indulgência, não respeitar os erros, os equívocos do outro. Então isso vai nos levando a ter uma convivência não fraterna com aqueles que estão no nosso caminho, podem ser intitulados como o nosso próximo. Em vez de podermos amar ao próximo e até de amar mesmo aos próprios inimigos, como nos ensinou Jesus, nós vamos dando asa a preconceitos de toda ordem. Preconceito pela opção sexual, pela raça, pela opção religiosa, enfim, pegamos preconceitos de todas as formas e acabamos transformando, valorizando mais a nossa posição, o nosso modo de ser, o nosso modo de viver, fazendo que com tudo aquilo que nós fazemos, todas as nossas escolhas para nós são as mais corretas. E todos aqueles que escolhem diferente estão errados, estão abaixo de nós. Temos também a valorização do eu, do nós, do nosso ego, com relação às coisas que estão no nosso entorno. E aí nós acreditamos ser superiores a tudo o que acontece à nossa volta. Podemos vencer o mundo e, às vezes, nesta condição de que nós nos colocamos, a gente acaba perdendo muito para o mundo. Muitas pessoas andam pelo caminho das drogas, pelo caminho do álcool e de tantas outras compulsões, dizendo que não, isso aí quando eu quiser eu posso parar, porque eu sou maior do que a droga, eu sou maior do que o álcool, eu sou maior do que essa compulsão que hoje está na minha conduta. E na realidade nós não somos. Então muitas pessoas adentram para o mundo das drogas em que pese todas as advertências que hoje a sociedade nos traz, de que a droga traz problemas de convivência, traz problemas na convivência familiar, profissional, social, traz enfermidades, enfim. A droga só produz coisas negativas na vida das pessoas que usam e na vida daqueles que convivem com ela também. Mas mesmo assim, quantas pessoas iniciam no mundo das drogas? E quando você vai conversar com aqueles que estão buscando se recuperar de uma dependência química, eles normalmente nos dizem assim: olha,
quando eu fui experimentar pela primeira vez, eu tinha absoluta certeza de que seria apenas uma única vez que eu ia usar droga, porque eu queria saber como era. Não me bastava os outros falarem desta forma ou daquela forma, eu queria sentir como era. Mas acreditava poder deixar a droga ou não continuar usando a droga, mas as pessoas não são capazes. Acaba vindo a repetição, acaba se estabelecendo a dependência. Bom, e a história todos nós conhecemos, né? De tantas famílias, tanto sofrimento que as drogas, o álcool têm produzido na vida das pessoas. E a maioria das vezes começa por uma atitude de orgulho, achar que está acima de tudo e que é capaz de vencer tudo. Quando nós deixamos o orgulho dar direção à nossa vida, aos nossos atos, nós nos afastamos da busca do autoconhecimento. Porque se nós somos os melhores, se somos os maiores, para que aprender mais? Eu já sei mais que o outro, ou seja, eu já sei além daquilo que eu preciso, eu não tenho necessidade mais de aprender. Então aquele que é orgulhoso, ele acaba deixando de aprender. Sempre se fala que o verdadeiro discípulo, o verdadeiro mestre, é aquele que nunca deixou de ser discípulo, porque ele está sempre se atualizando, está sempre buscando novos aprendizados e ele vai então sempre buscando a evolução no seu aprendizado, no seu conhecimento, na sua sabedoria. Mas quando o orgulho toma o nosso sentimento, nós já nos achamos acima de tudo e não temos mais necessidade de aprender. Então nós deixamos de aprender coisas e deixamos de aprender sobre nós mesmos, da busca do autoconhecimento, porque já entendemos que já somos os melhores da maneira que somos. Então por que eu vou tentar compreender, conhecer, me aprofundar mais no conhecimento de mim mesmo? E assim o orgulho ele sustenta e valoriza o egoísmo, porque o orgulhoso está acima do outro, então ele não valoriza o que é do outro, ele não valoriza as necessidades do outro e acaba se tornando egoísta. O orgulhoso ele acaba se tornando também vaidoso, porque já que ele é melhor que o outro, ele é o mais forte, ele é o mais bonito, ele é o líder em todas as situações, isso no entender dele, obviamente. Certamente a vaidade está sempre em alta no orgulhoso. E o amor ao próximo sempre em baixa. Aquilo que Jesus nos pediu fica em baixa, porque a supervalorização do eu não permite que eu tenha algo para distribuir para com o próximo, nem que esse algo seja o amor que Jesus tanto nos ensinou. Mas nós sabemos então que é necessário mudar, porque todos nós fomos criados por Deus com espíritos simples e ignorantes. E foi nos dado uma caminhada com uma missão para cumprir. Nós somos espíritos imortais, por isso temos todo o tempo para passar por esta caminhada. Mas a nossa busca é rumo à evolução, de superar a ignorância, de constituir essa simplicidade, conseguir vivenciá-la, mas conjugada com conhecimento, com objetividade, com certeza nas nossas decisões e nas nossas escolhas. Portanto, a nossa busca, a busca do ser humano reencarnado no planeta, é a busca da evolução, do aprendizado, do crescimento, enquanto espíritos imortais que todos nós somos. Allan Kardec, como eu já disse, ele falava que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça cotidianamente para promover a sua transformação moral, ou seja, é aquele que busca cotidianamente o crescimento, vencer as más inclinações, buscar novos conhecimentos, novos aprendizados, se melhorar mais a cada dia. Esse esforço cotidiano é necessário. Mas quando damos aso ao orgulho, essa mudança ela passa por uma dificuldade imensa. Porque, veja bem, se acreditamos ser os melhores, se acreditamos ser os maiores, se todo o errado está fora de nós, porque o orgulhoso acha que se tem problema, o problema está no outro que convive comigo. Se o sujeito é chefe, ele acha que é o empregado que não fez direito. Se ele é um cidadão, se está na condição de cidadão, o erro é do governo, o erro é da sociedade, o erro, enfim, é da política pública que o país está, neste momento, vivenciando. O erro está sempre fora dele, mas nunca nele mesmo.
Quando ele vive em comunidade, no seio da família, de um grupo social maior, e que algo acontece de errado, para o orgulhoso, o erro está no outro. O outro que não viu direito, o outro que fez coisas equivocadamente, nunca está nele. Ele nunca para olhar para dentro de si mesmo para encontrar equívocos. Não, ele só consegue olhar para si encontrando valores sempre maiores do que os dos outros. Ora, se ele está certo, para que mudar? Se ele acredita estar certo em todas as situações, ser o melhor em todas as situações, para que fazer uma mudança? Isso é uma questão de comodidade. Se há alguma coisa errada, o erro está no outro ou fora de mim de alguma forma. E aí eu não preciso de mudar, caio naquele comodismo de continuar na mesmice que eu venho trazendo à minha vida. Eu não preciso de mudar nada. E assim a minha vida vai transcorrendo em paz para mim mesmo. Mas também não me proporciona crescimento, não me proporciona evolução. Nós ficamos apenas esperando que tudo ou que todos mudem, menos nós. Que todos busquem alguma coisa para melhorar o ambiente, para melhorar as situações, mas eu já estou no patamar satisfatório. E aí eu vou ficando para trás. Por isso a necessidade de mudança, ela é grande para que possamos acompanhar o crescimento espiritual, o crescimento planetário. Então, como mudar? Como mudar? Primeiro, temos que ter esse reconhecimento do orgulho e das nossas outras más inclinações. Eu tenho que parar através de uma reflexão sincera e honesta, daquela que nos ensina Santo Agostinho, lá na questão número 919 do Livro dos Espíritos, olhar para dentro de mim mesmo e ver o que será que de fato está certo em mim, onde eu posso melhorar, será que eu me equivoquei naquelas situações que deram errado, lá no meu trabalho, lá na vida em família, em outros lugares onde eu convivo? Analisar sinceramente, criteriosamente essas situações para que eu possa reconhecer o orgulho que há em mim, as outras más inclinações, enfim, os equívocos que eu ainda sou capaz de praticar. Porque se eu não praticasse mais equívoco nenhum, não haveria mais razão para estar reencarnado nesse planeta, que todos sabemos é um planeta de expiação e provas. De forma que esse reconhecimento da necessidade de mudança é o que vai nos dar a força para buscar a mudança em si mesmo. Então temos que ter esse reconhecimento e a conscientização da necessidade desta mudança. Com esse reconhecimento e com essa conscientização, eu tenho que assumir um compromisso com essa mudança. Eu tenho que traçar um plano e ser disciplinado na busca desta mudança de mim mesmo, dos valores que eu cultuo, da forma como eu vejo as coisas, da minha reação diante dos atos, dos fatos e das pessoas com as quais eu convivo. Para isso eu tenho que buscar o autoconhecimento. E para a busca do autoconhecimento, Santo Agostinho ele nos fala assim, lá na questão 919 que eu já citei. Olha, façam como eu fiz na minha última reencarnação. Todos os dias, quando eu ia para o leito, eu passava a refletir. Eu passava a refletir para analisar o que eu tinha feito naquele dia, de bom e de mal. Será que em alguma situação, alguma circunstância que eu havia vivenciado, eu poderia ter feito melhor do que de fato eu fiz? Será que naquele momento alguém em algum lugar estava indo para o leito com razão suficiente para reclamar da minha conduta? São perguntas como essas e outras tantas que nós podemos ir buscando dentro de nós, que nós vamos tentar avaliar os sentimentos que vão em nosso coração. Nós temos que buscar responder a cada uma dessas perguntas, não analisando aquilo que nós externamos, o sorriso que nós demos, o aperto de mão ou o abraço, mas o sentimento ao dar o sorriso, o sentimento ao dar o abraço, isso está aqui guardado em mim. Eu posso ter dado um abraço e um sorriso alegre, mas o sentimento era negativo. Ou posso até não ter dado aquele abraço tão espontâneo, mas ter um sentimento positivo. Ao contrário, o que vale é o sentimento. É esse que eu tenho que modificar aqui dentro. Ter um sentimento melhor para com as pessoas que convivem comigo, para com o mundo e até para comigo mesmo. Buscar esse sentimento de busca de melhora. Então vamos ter a busca do autoconhecimento. Porque sempre quando eu quero mudar alguma coisa, e se a necessidade aqui é de mudança, eu tenho que conhecer aquilo que eu quero mudar.
Se você contrata um engenheiro para fazer uma reforma em sua casa, a primeira coisa que ele vai fazer é ver qual que é a estrutura física da sua casa e o que você quer fazer. Se você quer fazer um andar superior, ele vai ter que ver se a estrutura que você já tem ali é suficiente para suportar o peso de um andar superior. Ou você vai ter que reforçar com colunas, com vigas, enfim. Ele tem que conhecer o que você já tem e o que você pretende ter para poder estabelecer as necessidades da mudança. Então, quando nós buscamos esse autoconhecimento, é como se fôssemos o engenheiro de nós mesmos, conhecer o que nós somos hoje e o que nós queremos traçar como objetivo para ser amanhã. E aí sim, traçar um plano do que mudar, onde e como mudar na nossa conduta, no nosso pensamento e nos sentimentos que nós desenvolvemos dentro do nosso coração. Mas nós não registramos a palavra não. Então, quando a gente vai fazer a proposta, olha, eu quero deixar de ser orgulhoso, eu não mais vou ser orgulhoso, nós não registramos. Veja, quando eu falo para você que me assiste aí, não pense em uma maçã, não pense na cor vermelha, você já pensou. Nós não registramos a palavra não. Por isso, Jesus, ele não nos ensinou a não sermos orgulhosos. Ele nos ensinou a sermos humildes. Porque quando nós formos humildes, nós teremos deixado o orgulho de lado, sem nos preocupar com ele. Por isso, Jesus nos ensina a humildade. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, tem a passagem de Mateus, que está no capítulo 5, versículo 3, no início do Sermão da Montanha, quando Jesus nos apresenta as bem-aventuranças, a primeira dela é: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espíritos, senão os humildes? Senão aqueles que não estão na sua vida buscando vencer o mundo a todos, ser melhor do que todos que convivem com eles, ser maior perante a sociedade. Não. Pobre de espírito é aquele que dedica na sua vida o esforço para vencer a si mesmo, para tentar se melhorar, para tentar se dedicar melhor ao próximo, para a prática da caridade. É esse pobre de espírito que Jesus nos fala e nos ensina que devemos buscar a conquista de sermos. E aí nós vamos ganhar o reino dos céus. Por isso a transformação é essa. Em várias outras passagens, Jesus nos ensina a busca da humildade. Em uma passagem ele diz assim: quando vocês forem em bodas, quando forem em alguma festa, procure se sentar lá nos últimos lugares. Porque aí, se você for mais considerado naquele local, o anfitrião vem até você e vai dizer: olha, por que você está aí atrás? Senta mais aqui na frente. Isso lhe será um motivo de felicidade. Ao contrário, se você chega lá e senta na frente e alguém mais querido, mais importante que você chega, vem um anfitrião e lhe pede: olha, poderia me dar espaço nesse banco e sentar um pouco atrás? E isso, obviamente, não vai ser bom. Aí é uma lição já de humildade que Jesus nos coloca. Nós devemos nos colocar nos últimos lugares. Quando ele tem uma conversa com a mãe dos apóstolos João e Tiago, ele diz assim, no final do ensinamento: aquele dentre vós, dizendo a todos os seus discípulos, que quiser ser o maior, que seja o vosso servo, que se faça o escravo de todos, que seja ele a auxiliar a todos. Porque Jesus, ele nos fala: eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir todos aqueles. E ele assim nos fez. Ele não deixou que lhe lavassem o pé, ao contrário, ele lavou os pés dos seus discípulos. Por isso, é mais uma lição de humildade através do exemplo que ele nos dá. Ele nos diz assim: quando orardes, que seja lá no recanto do seu quarto. Não precisa de orar em praça pública para que todos vejam você orando. Que não saiba a sua mão direita o que você fez com a outra, nos disse Jesus. Aquele que lhe bater na face esquerda, ofereça-lhe também a outra. Então são várias, dentre tantas outras, que a gente pode buscar no Evangelho de Jesus, as lições de humildade que o Mestre nos traz. Se nós buscarmos vivenciar essas lições em cada situação que a vida nos traga, se nós traçarmos uma conduta disciplinada com esta proposta e o compromisso de buscarmos a humildade, nós vamos sim vencer o orgulho.
Lacordaire, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, ele traz um grande comentário maravilhoso sobre a humildade, e ele conclui dizendo o seguinte: este sentimento, a humildade, nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Portanto, quando nós nos tornamos humildes diante do próximo, diante daqueles que convivem conosco, nós nos tornamos iguais, já não estamos sendo movimentados pelo orgulho, já não nos achamos mais maiores ou melhores do que aqueles que convivem conosco. Nivelamos no nosso sentimento, nós nivelamos a todos, e aí nós vamos conseguir sim ver a todos como irmãos, oferecendo a eles o que podemos proporcionar de bem para todos aqueles que convivem conosco. E é esta conduta que Jesus nos pede, a esta conduta que Ele nos conclama, para que nós possamos buscar o crescimento em Seu nome. É a velha lição do amor, de que Jesus nos pede: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que nós possamos buscar esta vivência, refletir por esse ensinamento e buscar vencer o orgulho que existe em nós, vencer as demais más inclinações, para que possamos crescer aproveitando a reencarnação na qual estamos da melhor forma possível, para sermos vencedores não do mundo, mas vencedores de nós mesmos. E que Jesus nos abençoe. Muita paz, meus irmãos.